Oi, gente, olha que lindo que eu trouxe para vocês hoje. Esse passo a passo de bolo fake espatulado, gente, que já é o maior sucesso. Espero muito que vocês gostem. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações para não perder nada. E não esquece, gente, compartilha esse vídeo. Dá muito like para mim aí, gente, me ajuda. Um beijo, gente. Fica aqui, tá? Assiste. Então, vamos aos materiais que nós vamos precisar, tá? Nós vamos precisar, gente, de do chantilly fake, claro, né? Que é para bolo fake, que é esse que eu tô pegando agora, tá vendo? Ele, gente, vende no Mercado Livre. Se você comprar unidade, sai bem mais caro, mas se você comprar quantidade, sai um preço melhor, tá? É, ele sai em torno de R$ 20, mais ou menos. Não é tão barato. Por isso que o bolo não dá para vender num preço barato, tá? Vamos precisar de uma base de isopor, tá? Que é essa base aí. E vamos precisar de uma bailarina, que é a bandeja rosa de baixo. A bailarina, ela gira, tá? Então facilita na hora de você fazer o bolo. Uma espátula. Essa espátula, ela custou R$ 3,99 e a bailarina custou R$ 29,90. Porém, tinha uma mais barata lá de R$ 20, ela tinha acabado. Esses dias eu até voltei na loja, já chegou dela. Então você encontra, né? Porque pra gente pode ser essas de plástico mesmo. É, essa espátula, aquela de bolo, gente, de cortar bolo, com certeza você deve ter em casa. Pra gente fazer o detalhe no bolo, tá? É bem bacana o uso com ela, fica bem legal. A minha base de isopor, eu vou colar ela num disco. Esse disco aí, que a gente utiliza, que vem em pizza, e você também pode comprar em loja de que vendem produtos descartáveis, tá? Eu utilizo um lado, quando o bolo seca, eu retiro e eu guardo por quê? Porque eu reutilizo o outro lado. Esse lado não dá mais para utilizar, que tá sujo e fica agarrando, tá? Quando vai passar a espátula. Mas o outro lado dá para reutilizar, depois eu jogo fora, tá bom? Mas eu sempre reutilizo, né? Pra gente não jogar dinheiro fora, né, gente? Então, não estamos vivendo uma época fácil, então a gente tem que economizar e reutilizar o máximo que a gente conseguir. Eu vou colar esse disco na minha bailarina. Como que eu vou colar? Com cola quente, tá? Você coloca a cola quente no centro ali da bailarina e cola o disco de isopor, tá bom? Na hora de retirar, eu vou mostrar pra vocês. Dá pra retirar tranquilamente, tá bom? Não tem, assim, dificuldade. Geralmente retiro com um facão, eu vou enfiando assim até a cola descolar, porque como é plástico, a cola descola fácil, tá bom? E ó, eu coloco a cola no centro, centralizo o disco e depois eu vou colar a minha base também no disco, para não ficar sambando na hora da gente trabalhar, senão fica difícil. Tá vendo que eu passei uma fita crepe na minha base de isopor para não danificar, não esburacar ela embaixo, tá? Então eu passo essa fita crepe e depois eu colo ela no disco para facilitar na hora da gente fazer o nosso trabalho, tá bom? É o nosso espatulado. Existem duas formas de você fazer esse espatulado. Você pode fazer com um saco de confeiteiro, que eu prefiro, tá? Eu acho bem melhor. Como também você pode fazer com a espátula direto aí no bolo. É uma opção, tá bom? Então, essa é a textura do nosso chantilly, tá? Vocês podem pegar e ir passando direto no bolo. Eu prefiro usar o saco de confeiteiro. Eu, sinceramente, fiz o teste e não gostei muito do resultado, tá? Mas fica a critério de vocês. Eu prefiro fazer com um saco mesmo de confeiteiro, eu acho mais fácil. Então, esse é o meu saco de confeiteiro, tá? Ó, é bem fácil de utilizar, eu acho mais prático, bem mais prático. Essa base ela tá sujinha porque eu tava fazendo um teste nela. Se você der errado, ai, não deu certo, já era. Não, gente, na hora você já pode retirar com a espátula e devolve pro recipiente que você está utilizando para você refazer o seu bolo, tá bom? Aí você refaz novamente da maneira que você achar melhor.
tá? Então, eu retirei e deixei ele já lisinho de novo, já no isopor, né? Pra poder refazer. Ó, aqui, ó, tá a minha manga, né? Meu saco de confeiteiro. Eu vou colocar o chantilly aqui dentro. Ó, coloco. Gente, no caso do chantilly, não pode demorar muito também, porque ele vai endurecendo, né? Então, quanto mais você demorar, mais difícil fica de você trabalhar. Se você for rápido, então já fica mais fácil. Rápido que eu digo assim, já de primeira, já começar a fazer, já fica mais fácil, porque ele fica já mais maleável. Então, se você ir demorando muito, a estrutura dele vai ficando mais firme, entendeu? Mexe mesmo com a espessura desse produto, tá? Então, não dá para demorar muito. Mas no início, como todo início, requer testes, então você vai experimentando, você vai aprendendo. É devagar mesmo, tá bom? Então, eu encho o meu saco de confeiteiro o máximo que der para poder fazer. Eu vou fazer esse bolo aí como se eu estivesse confeitando ele, tá? Mas é bem bacana, é bem fácil de fazer, não tem mistério. Agora você vai cortar, tá? Para poder fazer o seu bolo. Aí você vai ver o tamanho. Geralmente eu gosto de cortar num tamanho bem assim grandinho mesmo, para poder já passar por todo o bolo. Se você achar que tá pequeno, você corta mais, tá bom? Aí você vai girando, tá? O saco, né? Para ir espremendo bem o produto para frente. Ó, nesse tamanho, se você achar que ainda tá pequeno, você pode aumentar o buraco para ficar mais fácil para você passar o chantilly no produto. O importante é você passar ao redor dele todo, tá? Não tem assim mistério mesmo, gente. É bem fácil. Então, eu achei que o furo ficou muito pequeno, então eu tirei o excesso que estava na ponta, tá? E vou cortar mais um pedaço do meu saco para ficar mais fácil para colocar aí o chantilly na base, tá? Vou cortar mais uma pontinha, ó, agora ficou um tamanho mais legal. Você vai aprendendo conforme você for fazendo seus bolos, tá bom? Aqui, gente, eu já tô com uma base um pouco mais larguinha do que a outra que a gente estava fazendo. Acabou perdendo, né, essas gravações e eu já vou finalizar aqui nessa outra para vocês verem, mas é a mesma coisa, tá? A outra é de 15 por 15, essa é de 20 por 15. A única diferença é o tamanho mesmo, mas o processo é o mesmo. Tá vendo que eu tô alisando com a espátula, só para poder ficar mais fácil na hora de espatular. E aonde for ficando os buraquinhos, eu vou colocando mais um pouquinho de chantilly para preencher e ficar mais fácil, né?
Agora eu venho com a espátula tirando os excessos. Tá vendo que a espátula ela tem que ficar reta, tá? De cima a baixo e um pouco deitada. Por quê? Para poder o seu bolo ele ficar bem certinho, não ficar aquele bolo mais gordinho embaixo, mais fino em cima, mais gordo em cima, mais fino embaixo. Então tem que ter toda uma simetria, né? Então, assim, essa espátula ela te ajuda para isso. Aqui eu só tô tirando mesmo o excesso, não tô querendo retirar o chantilly, não, tá? Só para igualar. E a parte de cima tá com pouco, então eu vou colocando mais para poder ficar bem igualado, para depois a gente já fazer o processo do espátula, dar aquela texturazinha nele, tá? Do espatuladozinho. Aqui já é um espatulado liso, né? Que eu vou, ó, só ajeitando para ficar bem lisinha. Claro que eu não preciso dela bem lisinha, lisinha, retinha, certinha, porque eu não vou fazer ele liso. Mas desse jeito que tá aí já tá bom. Agora eu puxo o de cima pro meio, tá? Você também pode botar chantilly em cima, mas aí nesse caso, como ficou bastante em cima, eu já puxei pro meio para poder já fazer esse acabamento aí na parte de cima. Agora eu tô dando uma ajeitadinha na borda, porque como eu mexi pra puxar pra cima, vai dando uma diferençazinha, né? Eu vou ajeitando. Depois você pode vir com a espátula novamente, ajeitar, ó, pra poder ficar bem certinho. Eu tenho essa espátula também menorzinha, ela é boa, tá? Pra você fazer esses acabamentos. Ela é até aquela espátula utilizada para pintura, né? Em casa de artesanato. Agora eu vou limpar, tá? A minha espátula pra gente reutilizar. Aqui eu vou dar só mais uma acertadinha no bolo, né? Pra poder ficar mais bonitinho, mas não precisa ficar perfeito não, tá, gente? Porque isso não vai aparecer. Depois que fizer a textura, ele não vai aparecer. Ó, com a minha espátula, aquela espátula de cortar bolo, né? Eu vou utilizar ela pra fazer a textura. Vou colocar ela no bolo, tá vendo, ó? Mas não vou pressionar de forma que saia o chantilly, não. Só pra fazer uma marcaçãozinha. Olha quanto chantilly saiu, quase nada. Só uma marcação de leve, tá vendo, gente? Fica muito bacana. Conforme você vai girando sem parar, tá? Você vai fazendo esse processo, ó. Você só para quando você for fazer o próximo. Você pode ir direto? Pode. No colorido eu fiz direto, mas aí vai ficar uma textura diferente. Essa eu quis fazer ela uma diferenciada, então eu fui fazendo só assim. O chantilly ele espreme, tá vendo? E fica umas partes, tipo, tivesse caindo, né? Tá aspecto. Fica bem legal. De forma fácil, simples. Com essa espátula te ajuda bastante. Sempre vai limpando para não ficar muito excesso no seu bolo e você não acabar estragando. Mas tá vendo que ele já tá tomando forma, fica bem bonito. E você fazendo desse jeito, se você tiver que voltar em alguma partezinha que você acha que não ficou legal, dá pra você voltar e ajeitar, tá? Aqui o nosso bolo já ficou como se estivesse com quinas imperfeitas, né? Mas eu vou ajeitar, tá bom? Então, assim, essa maneira você pode ir voltando nas partezinhas que você já fez, nos meiozinhos, né, com a própria espátula, e alisando, ou acertando alguma falhazinha que tenha ficado. Só que eu dou uma dica, não fica voltando muito, porque pode acabar que você estraga o seu bolo, tá bom? É, é um mesmo assim espatulado, ele não tem muito esse negócio de perfeito, não, tá? Então,
É uma coisa meio assim, desconectada mesmo. Ele fica bem bacana. O pessoal gostou bastante do resultado, tá? Espero muito que vocês estejam gostando e que vocês consigam fazer também. Agora na parte, eu vou nas esquinas, eu vou puxar pra dentro, ó, com a minha espátula bem de leve. Se possível, você vai limpando ela, caso esteja com muito excesso, tá? Aí não tá com muito excesso, então por enquanto dá pra ir sem limpar, tá? Eu vou ajeitando assim, com muito carinho, bem devagar. E aí depois a gente vai fazer um efeitozinho na parte de cima com a pontinha da nossa espátula. Ó, cuidado para não escorregar e não estragar a parte de baixo, ó. Você vai girando a bailarina e vai movimentando a sua espátula, fazendo um círculo na parte de cima. Fica bem bacana esse detalhe, tá bom? Aí já é o resultado no dia seguinte, tá? Ainda não está completamente seco, ainda está úmido, mas já deu uma secagem legal. Aqui os meus bolos já tem 2 dias, tá? Já secou. Não tá completamente seco porque tá muito frio. Então, quando eu fiz, estava bem frio e aí demorou mais a secar. Agora eu vou retirar, que foi o último que eu fiz, eu não tinha retirado ainda da minha base. Vou mostrar pra vocês como é que eu fiz pra retirar. Esse aqui eu deixei aqui porque era o último, mas geralmente eu retiro molhado. Eu enfio um facão, tá vendo? E vou pressionando lá, cortando a cola, ó, dando uma pressionada pra ela soltar. Mas vai com cuidado pro bolo não pular fora da sua base, tá? E você não acabar estragando o seu bolo. Vai dando um jeitinho de segurar, indo com cuidado, porque faz uma pressão. E às vezes o bolo pode pular de maneira como já deu um pulinho, tá vendo? Eu não me preocupei muito, porque aí ele já tá basicamente seco. Então, assim, pra retirar a cola, olha, ela sai bem fácil, porque por ser plástico, né? Não tem dificuldade pra retirar ela, ó. Ela sai bem fácil, não estraga a sua base, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês como retirar o bolo do disco, né? Já tem 2 dias que esses bolos. Então, como você retira? Geralmente eu gosto de utilizar um estilete. Na parte de baixo, porque assim, eu colei com cola quente, né? O fundozinho, só que essa parte ela cola por conta do chantilly. Então você tem que ir dando uma cortadinha para poder retirar o seu bolo dessa base, desse discozinho, para ele secar completamente. Porém, gente, se ele tiver molhado, não vale a pena você tirar. Você tem que esperar ele secar bem, tá? Esse aí tá bem molhado, olha só como o estilete saiu. Então, assim, não vale a pena você arriscar, tá? Porque você pode danificar a parte de baixo do seu bolo. Então, eu não indico você já retirar, não, tá? Deixa secar mais, não retira, não faça essa loucura para você não danificar o bolo e ficar triste, tá? Perdeu um trabalho todo, já pensou? Deus me livre, eu choro. Perdeu um trabalho todo porque você tentou tirar antes da hora. Então, não se arrisque, né, em danificar o bolo. Eu estou aqui só mesmo mostrando para vocês, eu não vou retirar esse bolo agora, que eu fiquei com medo de estragar ele, mas eu vou mostrar para vocês mais ou menos como eu faço, tá? É, como eu cortei ele ali, aí eu dou uma soltadinha das pontas, depois eu venho com uma faca grande ou uma espátula, pode ser uma espátula também, alguma coisa que seja fininha, mas comprida e que dê para você encaixar, ó, e descolar o bolo da base, tá? Eu vou fazendo assim. Só não vou mostrar assim descolando mesmo, porque esse bolo ainda tá molhado e os outros eu descolei. Eu queria muito mostrar essa parte pra vocês, tá? Depois que eu descolo, é só dar uma puxadinha da base que ele solta, tá bom? Não tem, ó, eu seguro assim e pressiono com a mão. Agora você pode até segurar o bolo mesmo com a mão toda e virar e puxar quando ele estiver seco. Dá para tirar, puxar mesmo com a mão. Mas nessa condição aqui com ele molhado, eu não consegui fazer essa proeza, tá?
Fiquei com muito medo de estragar, né? Aqui, ó, olha que lindo, gente, o resultado desse bolo. Ele fica muito bonito, fica muito parecendo mesmo de verdade. O resultado fica muito bacana, né? Esse é o de 15 por 15 e esse é o de 20 por 15. Eu vou ensinar pra vocês uma dica rápida. No finalzinho do bolo, às vezes fica uma rebarba. Você pode retirar com a tesoura, tá bom? Olha, gente, que lindo! Chegamos ao fim de mais um vídeo. Bem bacana pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, que ajude vocês. Não esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Olha que bacana. Uma cliente que trabalha com papelaria comprou o bolo para expor seus topos. Ficou bem legal. Então, gente, compartilha esse vídeo muito, muito, muito like, tá? Para alcançar mais pessoas que desejam aprender essa técnica. Beijo!